Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, minha gente. É sexta-feira, dia 1º de agosto de 2014. Já chegamos a agosto. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre a sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ei, minha gente, olha aqui um dos nossos queridos ouvintes, ele nos conta o seguinte: olha, tive um relacionamento passageiro com uma mulher. Passado um tempo nos reencontramos e ela me disse que nossa aventura tinha gerado um filho. Mas pior que isso, ela me confessou que abortou essa criança. Questionei por que ela agiu assim e sem muito sentido. Essa moça respondeu que fez o que achou melhor. Depois da nossa conversa, carrego uma culpa imensa e só ouço acusações, diz a nossa ouvinte. O que fazer quando nossos erros do passado voltam e trazem consigo erros ainda maiores? Como lidar com o fato de, além de pecar, ter levado alguém a cometer um pecado maior ainda? Eu sei que está escrito em 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas eu não consigo chegar a essa paz. Algum dia encontrarei alívio para o meu coração? Pergunta o nosso ouvinte. Como? Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Com a gente no programa, a cantora e membro da Assembleia de Deus, Filadélfia, em Jacarepaguá, nossa menina da mesa de hoje, Flávia Afonso. Ô Flávia, muito bom dia. Você destacou a frase, pior que isso, ela me confessou que abortou essa criança. É o relato que traz o nosso ouvinte. Seja muito bem-vinda, minha irmã. Bom dia, J.R., bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes. É um tema polêmico, um tema muito triste, porque uma mulher, uma mãe, teve a coragem, né, de dar cabo da vida de uma criança, e eu estava lendo esse relato e pensando comigo como é que o mundo está, né, como é que o pecado está tão entranhado no ser humano que as pessoas não se dão conta da monstruosidade que cometem, né? Ela teve um caso. Desse caso surgiu uma criança, surgiu uma gravidez, e ela, sem comunicar o caso ao homem, ao seu parceiro, ela teve essa iniciativa de dar cabo da vida dessa criança. E eu penso que eu tenho visto um crescimento muito grande de infanticídio nesses últimos tempos, e a gente se preocupa muito, porque todos os dias você liga a televisão, você assiste uma matéria, você lê um jornal e é criança sendo assassinada. Eu sou mãe e eu tenho me sentido incomodada, eu tenho levantado um clamor junto com outras mães para que Deus possa despertar, literalmente converter o coração dos pais aos filhos, porque a situação está muito difícil. Quero ouvir a opinião aqui também do pastor Paulo Dias, da Igreja Batista do Jardim Carioca, em Realengo. Pastor, algumas mulheres usam o seguinte argumento, né? O corpo é meu, o corpo me pertence, e porque esse corpo me pertence, eu tenho direito a abortar. Esta é uma defesa, naturalmente, com a qual nós não concordamos, mas é preciso que se diga para que haja algum tipo de refutação, pelo menos de reflexão, sobre esse assunto que parece, né, caracteriza muito este tipo de atitude
da nossa, da namorada do nosso ouvinte aqui, porque afinal de contas ela fez, não comunicou que estava grávida e segundo ela fez o que ela achou melhor. E aí, o ponto de vista dela, bom dia, bem-vindo, qual é o seu, pastor? Bom dia a todos, né, os irmãos debatedores, aos amigos da mesa, todo mundo que está nos ouvindo aí, a turma aí. Gostaria de também, né, colaborando aí com a ideia da nossa irmã, né, ela falou que achou melhor, tem muita gente que pensa justamente isso, o corpo é dela, né, e a vida, se nós formos pensar mais uma vez na questão da vida, né, ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem, né? Que embora ela pense que o corpo é dela, mas dentro da concepção, isso aí já, né, doutrinadores de forma majoritária têm falado sobre isso, né? Tem questionado sobre isso, mas o grande problema não é talvez o ela achar, né? Mas há muitas pessoas que sempre fazem aquilo que acha melhor, não é? E será que aquilo que é o melhor é a vontade de Deus? É melhor dentro da concepção dela, né? Foi justamente, foi o melhor, talvez, Davi, quando peca, né, com Betseba, ele faz isso, o melhor é trazer Urias, né? Como muitas outras pessoas acham que o melhor, e nem sempre o melhor está pautado dentro da vontade de Deus, e a vida, ninguém tem o direito de tirar a vida de outrem. Quero ouvir a opinião também do pastor da Assembleia de Deus Central de Éden, o reverendo Alan Soares, com a gente no programa de hoje. Quando nós observamos isso, temos esse dado aqui, temos o dado do achar o que é melhor nesse instante. É normal demais a pessoa achar uma coisa boa hoje, semana que vem já não acha tão boa assim, daqui a um mês acha que é a pior coisa do mundo, ou seja, decisões tão complexas como essas não poderiam ser tomadas de uma forma abrupta ou mesmo de uma forma momentânea, como é. A gente já sabe disso. A dificuldade é que quando as pessoas focam o momento, elas focam esse instante, não uma questão eterna, por exemplo, elas perdem completamente a percepção daquilo que é valioso, que pode não ser tão importante hoje, mas poderá ser amanhã. E em alguns casos, como nesse caso, não tem volta, não é? Que em alguns casos tem volta. Num caso como esse, abortou, não tem volta. Bom dia, bem-vindo, à sua opinião. Bom dia a todos, bom dia debatedores, bom dia a todos os ouvintes de casa. É o poder da reflexão. Eu acho que quando a gente leva isso ao poder da reflexão, a gente consegue avaliar com muito mais clareza alguma coisa, dando a maturação do tempo. Porque quando você começa a amadurecer uma ideia, você começa a questioná-la, a procurar ver o que é melhor. E aí, às vezes, a pessoa acaba caindo nesse complexo de culpa, a pessoa acaba se arrependendo depois por uma decisão tomada equivocadamente. Então, o melhor que você tem que se fazer num momento difícil, num momento que tem que tomar uma decisão tão difícil como essa, é refletir principalmente à luz da palavra de Deus. E é bom deixar bem claro, né, para os nossos ouvintes que estão aí, que essa questão do aborto, ela não é uma questão apenas de uma ideia pessoal. A própria legislação brasileira, a gente poderia falar sobre isso, mas vamos falando biblicamente, isso é um pecado contra Deus, né? E que não deve ser cometido por ninguém. Pastor César Carvalho, da Comunidade Cristã Novo Dia, bom dia, bem-vindo. O que pensa o senhor sobre esse assunto? Bem, bom dia, JR, bom dia aos queridos à mesa, bom dia aos nossos ouvintes. É um tema espinhoso, de verdade espinhoso. É um tema que traz muita contradição, traz muita reflexão, traz muito pensamento, revela a hipocrisia da sociedade, uma sociedade que aprova a lei da palmada, onde os pais não são proibidos de corrigir seus filhos, mas ao mesmo tempo está desejando aprovar o assassinato de crianças. Então é um contraditório, uma hipocrisia social, mas há também um dado aqui importante que creio ser científico do processo, quando você abordou e disse sobre a questão o corpo é meu. O corpo é meu, mas o feto não é um prolongamento do corpo.
O feto é um ser à parte. Então, essa alegação de que o corpo é meu, eu faço o que quiser dele, ofende e depõe contra até a justiça e a legislação do país. Não se pode fazer isso sob de qualquer maneira. Claro que existem questões aí onde precisaríamos discutir se é que vamos entrar no assunto. Mas do ponto de vista dessa questão do aborto, como já disseram os pastores, é alguma coisa que ofende Deus porque ofende a vida. E nós precisamos, nesse tempo onde a vida está tão banalizada, nós vemos crianças sendo assassinadas a todo momento, em todos os lugares. Por exemplo, o avião que foi destruído na Ucrânia com 80 crianças. A guerra hoje, Israel com Hamas lá, e crianças estão morrendo aos montes. Então há uma violência gigantesca contra aqueles que não se podem defender de maneira alguma, que não tem alternativa de defesa. E uma criança no ventre é alguém que não pode gritar, não tem voz, está perdendo também a voz daqueles que defendem por uma organização, por uma minoria que se organiza para defender o direito de mulheres, mas que na verdade não é o direito de, muitas vezes se fala, é daquela que foi estuprada, daquela que tem uma saúde debilitada, mas não se trata disso. Essa não é a regra. A Bíblia já fala disso. E muitas vezes se usa isso como subterfúgio para defender uma ideia completamente maligna, de que é a destruição da vida das crianças. Hoje nós passamos por um drama no mundo todo, que é o envelhecimento da população, e uma situação dramática, porque isso afeta até as relações de trabalho, porque não há mão de obra jovem, e nós estamos aí vendo isso e aprovando aborto, aprovando várias coisas, o crime contra as crianças, e ninguém fala nada. É um tema muito espinhoso, muito pesado, é um tema que de fato deve fazer a sociedade refletir. Vamos lembrar que no Brasil o aborto é ilegal. É crime, não? É crime. Existem duas únicas exceções aplicadas aí à lei, mas ainda que a lei seja mudada, tá certo? E a discussão será essa em termos de legislativo nessa próxima etapa, os ouvintes têm que estar atentos a isso, porque o que se quer é exatamente isso, é se aprovar o aborto no Brasil e se instituir essa questão com vários argumentos. Um deles é que os abortos continuam acontecendo e aí seria feito pelo SUS. Então você imagina, se você tiver uma dor abdominal agora e tiver que ir para o hospital público, você vai ter um problema mais grave do que aquela dor, que pode ser uma coisa muito simples, porque você tem uma enorme dificuldade de ser atendido. Hoje, com os problemas que nós temos. Você imagina bem se isso vier a ser aprovado. A dificuldade toda é que esse assunto tem que ser discutido e nós precisamos de gente que tenha posicionamento, gente que não seja levado pelo grupo para, em termos de legislativo nacional, Congresso Nacional, defender a família como tem e precisa ser feito, evitando por completo qualquer sinalização de aprovação de uma possibilidade, ainda que distante, desse aspecto do aborto. E ainda que a lei seja aprovada, ela não é maior do que a Bíblia. Aí nós temos a Bíblia, entendeu? Quer dizer, olha como as coisas são. Ainda que a gente diga a lei é contra, o nosso fundamento não é a lei, nosso fundamento é a palavra. Porque a lei pode ser mudada. Nós precisamos de gente que não mude a lei. É isso que nós estamos precisando. Quantas pessoas, né, voluntariamente, né, mulheres aí, histórias que nós ouvimos também, estupradas e voluntariamente desejam ter o filho. E o cuidam bem. E dele, né, ali. E mesmo que não queiram filho. Não, tanta gente querendo uma criança. E isso adoção, adoção. Ao falarmos justamente sobre esse ponto, né, a gente vai falar estamos falando sobre a consequência, o aborto, né? Mas onde está a gênese disso daí? Né? A gênese, muitas das vezes, as pessoas querem encobrir os seus pecados, as pessoas querem viver de uma vida dissoluta e encobrir uma série de coisas. Verdade. E que está colocando lá no aborto, gente, olha só,
a solução para nós apagarmos isso é fazer isso. Um abismo chamando outro abismo. Não dá pra gente chegar e falar de alguma forma o seguinte, olha só, a pessoa quer viver da forma que quiser. Mas não querem. É uma mentalidade. Mas não faz um planejamento familiar. Ninguém que parar e faz o seguinte, olha, planejamento familiar. Nós não temos condições de criar o filho. Gente, hoje, olha só, hoje quantos meios, aí as pessoas falam, contraceptivo, né? Mas quantos meios para que possa justamente fazer esse planejamento familiar? Não, pastor, mas que nós mais que isso, é uma sociedade que elegeu o eu quero ser feliz e tenho direito a isso. É isso aí. Fazer o que acha melhor. Como foi falado aqui. Então, esse é o grande problema dessa nossa sociedade. Não importa quem eu vá prejudicar. Isso. Não importa por quem eu, sobre quem ou por cima de quem eu precisarei passar. Eu quero ser feliz e tenho direito a isso. Então, se é um feto, se é uma criança, se é um casamento, se é um idoso. Porque hoje a discussão é o aborto aqui. Mas a eutanásia vai bater a nossa porta. Isso. Porque se eu posso eleger uma criança, essa aqui deve viver, essa aqui não, daqui a pouco eu estou fazendo o mesmo com os idosos. É isso mesmo. Esse aqui deve viver, esse aqui não, porque é um peso para mim. E a pregação da mídia é essa, né? A mídia prega isso todos os dias. Eu tenho direito de ser feliz. Todos os dias isso entra dentro das casas e as pessoas estão sendo, né? A mãe Cristo, né? Ela hoje fala sobre cura interior, né? Isso tudo, que justamente ela veio da concepção, né? De um pastor que errou e um membro da igreja, e ela falava, né? Que ela a única de cabelo encarapiado no meio da família de olhos azuis, e as pessoas estigmatizavam muito ela. E ela falou assim, gente, por que não aconteceu o pior para mim? E ao longo do tempo, ao longo da vida, ela viu o quanto ela poderia ser bênção, e é até hoje na vida de muitas pessoas. Então não há como direito a gente tirar a vida de ninguém, não há como direito entrar na seara Deixa eu ver se eu entendi. O indivíduo ali, ele quer abrir mão da vida alheia, mas não quer abrir mão do prazer para sua própria vida. Sem dúvida. É essa a ideia, né? Quer dizer, entre eu abrir mão de alguma coisa e abrir mão da vida de alguém, este indivíduo está abrindo mão da vida de alguém e não abrindo mão da sua própria vida, no sentido de se ajustar, de agir de maneira decente, correta, madura, né? Porque se exige maturidade por uma série de coisas. Para essa, então, meu Jesus amado. O filho é responsabilidade. Pelo amor de Deus, né? Você acha que as pessoas não querem responsabilidade. O vídeo aqui de Miguel Couto, só para interagir aqui com os irmãos, o ouvinte dizendo: eu também pequei, engravidei, quando aconteceu, além do pai da criança não querer assumir, todos me viraram as costas. Acontece muito isso. Com certeza. E queriam que eu abortasse, apresentam como alternativa. Exatamente. E ela disse: e contra tudo eu lutei e tive a minha filha, que hoje é a minha alegria de viver. Já tinha cometido um pecado, abortar seria me afundar no pecado ainda mais. É o que diz uma de nossas queridas ouvintes nos acompanhando agora. Eu agradeço pelo carinho da audiência. JR, eu duvido que uma mulher, né? Eu falo como mulher, como mãe, que cometa uma atrocidade como essa, consiga viver bem depois disso. Quem trata em gabinete, quem atende e já atendeu mulheres que abortaram, sabe o drama emocional que se carrega. Não é um peso de consciência. Não estou falando de religiosidade, não. Estou falando de crente, não. É de culpa mesmo. Exatamente. Culpa. Pessoas que carregam uma culpa, uma dor na alma que quase não tem. A mulher já é tendenciosa a isso, a depressão, a esses problemas psicossomáticos. Essas questões precisam ser levadas a sério, precisam ser cuidados. Os dados todos precisam ser apresentados. O que eu acho há uma leviandade que se apresenta só um tipo de dado e quer fazer-se disso a maneira pela qual se oficializa qualquer tipo de coisa pelo bem do indivíduo em detrimento ao bem coletivo, né? Nosso ouvinte aqui no Face dizendo: o nosso corpo é templo do Espírito Santo e a vida é um presente de Deus, só Ele pode dar e só Ele pode tirar. Concordam, companheiros? Com certeza. Perfeito. Essa é a reflexão. Agora, uma leitura obrigatória nesse assunto é do Salmo 139, não é verdade? Alguns versos apenas aqui para lembrar os nossos queridos ouvintes, a partir do versículo 13, dizendo: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem.
Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Aí o verso 16, que é chave, diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda sem forma, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. O nosso ouvinte ainda nos conta aqui, gente, que depois disso, depois dessa conversa, porque aqui nós estamos lendo o e-mail do ouvinte. Exatamente. Essa história é dela, dessa menina que fez esse ato que aí está. Ele diz: depois da nossa conversa, carrego uma culpa imensa, e ouço acusações. O que fazer quando os nossos erros do passado voltam e trazem consigo erros ainda maiores? Como lidar com o fato de, além de pecar, ter levado alguém a cometer um pecado maior ainda? Pergunta o nosso querido ouvinte. Então você tem um aspecto da culpa daquele que comete o ato, que aqui não está apresentada, não quer dizer que ela não exista, mas a culpa dele, por entender que por causa do ato dele com ela, foi gerado uma criança, a gestação foi interrompida, a criança foi abortada e ele toma conhecimento agora, ou seja, ele disse: se eu tivesse tomado conhecimento disso antes, eu teria feito de outra forma, mas não teve acesso a isso e carrega essa culpa, essa responsabilidade. Diante dos irmãos, o assunto. Querido irmão, né? Como o pastor falou, realmente é algo muito pesado. Parece que muitas das vezes nós tratamos tantos problemas assim também em gabinete, vemos também problemas, não é? Ele em nenhum momento, né, nos apresenta aqui que ele concordou com esse aborto, não é? E a palavra de Deus diz o seguinte: alma que pecar, essa morrerá. Claro, se ele confessou esse pecado, né, dessa aventura que ele teve, ele não soube o prolongamento dessa aventura, com certeza geraria consequências na alma. Isso são outros dados, né, outras coisas que poderíamos até falar. Mas, não é, ele veio a saber isso posteriormente. Sabendo posteriormente, poxa, ele carrega essa culpa, né, essa dor, pelo fato do primeiro momento. Mas ali no ato em que ela vai e aborta, né, ele não teve ele não comungou com essa ideia, não é? O pecado confessado, perdoado, não é? Ele foi perdoado. Isso veio posteriormente, né? E aí, como ele lidar com isso? O lidar é justamente o seguinte: como a palavra de Deus nos diz, eu creio que é uma questão muitas das vezes de fé, a gente entender que Deus, ele realmente, ele tem a capacidade de nos perdoar, embora muita gente não se julgue perdoado depois de orar, mas existe uma questão de fé. Deus não vê como nós vemos, Deus não age como nós agimos, Deus não perdoa como nós perdoamos, nós perdoamos e lembramos, Deus perdoa e esquece. Eu só tenho que pensar aqui na abordagem que nosso querido faz e a maneira que o JR conduz aqui, é uma visão que a gente precisa apontar aqui, que é o elencar de pecados e valorar pecados. Por exemplo, eu cometi um pecado e depois disso vem um pecado maior ainda, como se a gente pudesse então dar ao pecado um tipo de peso maior do que o outro. Claro que consequências elas são diferenciadas, mas o pecado diante do Senhor é o mesmo. Então, para todo pecado só há uma saída. Ela é, de fato, o caminho que o pastor Paulo falou: arrependimento, confissão e abandono. Crer que o sangue de Jesus me purificou, porque se andarmos na luz conforme ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então eu preciso crer na palavra de Deus, eu preciso caminhar nesta luz, eu preciso receber esse perdão. Talvez o nosso querido irmão que passa por essa crise, a maior dificuldade dele seja se perdoar pelo fato do primeiro pecado. Aquilo deve martirizá-lo: poxa, eu não devia ter feito. E aí as acusações e as vozes de acusação, que diz: eu sou acusado, eu me sinto acusado, né? E só ouço acusações.
Só que eu não sei de quem ele ouve, não sei se são de pessoas para quem ele conta a história ou se são exatamente das suas próprias emoções ou malignas. O adversário, que é o acusador dos irmãos, ele vem insuflando nesse querido uma culpa e um peso e impedindo que ele viva a liberdade que Cristo o libertou a partir da salvação pela graça de Deus, e não é por coisa que a gente faz. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que perdoam com muita facilidade, porque vê que ele fala dessa moça, mas ele nem toca muito mais no assunto e libera. Mas ele carrega uma culpa, porque talvez ele mesmo não esteja se perdoando dessa história toda que ele se envolveu. Talvez, gente, o fato dele ter deixado a moça, né, embora ele não soubesse pelo que ele nos conta aqui, ele diga-se, poxa, se eu tivesse com ela, isso não teria acontecido. E ainda que tenha acontecido sem o conhecimento dele, o sentido da culpa aqui é dele com ele mesmo. É aquela constatação e aquela ideia de que se eu tivesse ali, se eu tivesse feito isso, é uma repetição de dados aqui que ele nos traz. E quando a gente encontra 1 João 9, a gente se depara com uma palavra libertadora. Mas há pessoas que não conseguem pegar essa palavra e aplicar a sua vida, trazer para a sua realidade. Reverendo Alan. Bom, deixa eu dar uma palavra aqui sobre a situação, porque a gente vê muitas pessoas, né, dentro de nossas igrejas ou não, atravessando esse problema muito sério, porque o sentimento de culpa, ele é um dos mais nocivos sentimentos, né, que pode gerar dentro do ser humano, porque ele está diretamente relacionado com o passado, e a pessoa não consegue de maneira nenhuma, essa culpa, ela traz um apego ao passado tão grande, que a pessoa não consegue se libertar disso, e aí vai gerando uma tristeza, né? E o núcleo desse sentimento de culpa são as palavras: não deveria, eu não deveria ter feito isso, não deveria ter agido dessa forma, não deveria ter tratado daquela maneira. E embora de maneira psicológica a gente olhe para essa situação assim e não veja, né, dentro dessa estrutura um problema patológico, mas o sentimento de culpa, ele pode dar origem a ele pode gerar, né, psiquiatricamente dentro do ser humano doenças até muito grande, porque a pessoa não consegue se perdoar. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Tem pessoas que vão remoendo isso a vida toda, ela vai trazendo uma perspectiva negativa para a vida dela, e ela fica com aquilo ali, destruindo a vida dela de uma maneira terrível. Então, o que nós aqui queremos focar nesse momento, né, é que essa pessoa, ou as pessoas que estiverem em casa com esse sentimento por um erro cometido no passado, deixe isso no passado, transforme a sua vida, renove a sua vida, renove suas emoções, suas visões de futuro, né? Porque isso é altamente destrutivo. Quando o nosso ouvinte diz aqui, minha gente, como lidar com o fato de, além de pecar, ter levado alguém a cometer um pecado maior ainda, quando o nosso ouvinte pergunta o que fazer quando os nossos erros do passado voltam, os erros do passado voltam e trazem consigo erros ainda maiores na perspectiva dele. Quando nós aplicamos 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas eu não consigo chegar a essa paz, diz aqui o nosso ouvinte. Algum dia encontrarei alívio para o meu coração. Como? Isto vale para este ouvinte e tantos outros que vivem atordoados por culpas de coisas cometidas no passado. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente, Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você carrega o peso de uma culpa por causa de um pecado que você cometeu no passado? A maioria, 64% por telefone, 53% no nosso site, dizem que não.
Mas é bom destacar que 36% dos nossos ouvintes por telefone afirmam que carregam essa culpa sim, e 47% dos nossos ouvintes pelo nosso site também carregam uma culpa. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela participação. Observamos aí um resultado até aqui, obviamente é um resultado parcial, mas ele aponta com clareza um peso muito grande no coração de muita gente. A pergunta é essa: você carrega o peso de uma culpa por um pecado cometido no passado? Até agora, viu? Até agora, 36% dizendo que sim, pelo telefone, 47% dizendo que sim pelo site. Muita gente vivendo debaixo disso. Como é que a gente sai desse negócio, hein? Quero ouvir a sua opinião e a participação dos nossos companheiros já aqui no debate de hoje. De domingo a sexta, às 11 da manhã, debate 93, na 93 FM. Na 93 FM. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos lá, minha gente, como não voltar esse passado, como não deixar essa culpa destruir o presente, acabar com a possibilidade de futuro, afinal de contas já aconteceu, mas ainda assim é um peso muito grande, é uma tristeza, uma angústia, uma inquietação que sufoca aqui, pelo menos é o relato que traz o nosso ouvinte, em contrapartida à promessa de 1 João 9. Primeira coisa a se vencer, e eu acho que é uma coisa para todos nós, são duas letrinhas, se. Porque aquela coisa de se eu não tivesse feito, se eu tivesse tomado o ônibus ao invés de tomar o trem, se eu tivesse casado com fulano ao invés de ciclano, como é que seria a minha vida? Esse se não existe. Essa é uma possibilidade que não existe. Não existe vida e transformação do passado nesse sentido. Não, eu não posso mudar as realidades do meu passado. Agora, eu preciso vencer isso. E há um drama aqui que é uma tentativa que nós religiosos temos muitas vezes de merecer o perdão. A gente tenta de alguma maneira viver de acordo que eu mereça o perdão. E se eu quero entender o coração de Deus, se eu quero viver segundo aquilo que a palavra de Deus diz, eu não posso tentar construir um perdão meritório. Eu fui perdoado por graça de Deus. Eu não fiz nada para ser perdoado. Não, entendi. E se eu sou perdoado por graça de Deus, eu preciso receber esse perdão e aceitar pela fé esse perdão. Não é por uma questão consciente, não é por nada que me faça, apenas por fé na palavra de Deus. O que a Bíblia diz? Que o Senhor Jesus pegou o escrito, ou seja, a nota promissória contra nós e cravou-a na cruz. Ou seja, eu não fiz nada por merecer isso, mas ele por graça fez isso por mim. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então eu não posso construir uma mentalidade cristã religiosa a partir de fazer alguma coisa que eu mereça o perdão. Eu preciso crer no que Jesus fez na cruz por mim. E isso vai me libertar das amarras do passado, das correntes do passado. Não é simplesmente nessa condição, mas Paulo, há um versículo de Filipenses muito forte que ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então, se eu, de fato, quero conhecer a Cristo, que é o que o versículo 10 desse capítulo de Filipenses diz, se eu quero de fato conhecer o Senhor, eu preciso abrir mão de filosofias particulares de mérito e entender a graça de Deus por mim, a salvação que Ele me deu e o perdão que foi derramado na minha vida pelo sangue de Jesus. O caminho da graça, né? Ele é muito importante porque ele vai nos libertando dessas amarras. Sim. Porque quando você fica preso a essa culpa, né, trazendo tristeza no teu coração, porque a culpa, ela traz pra gente é um indicador muito grande de que nós não somos perfeitos. A pessoa precisa entender isso. Nós erramos, né? Nós não somos perfeitos. Não existe ninguém perfeito no mundo. Então, a gente é cometido de erros, nós não somos infalíveis, nós temos nesse momento aquele sentimento de impotência diante da nossa situação, e nós somos impotentes diante do passado. Porque você não consegue mudar o passado. Você consegue transformar o passado em algo melhor. Mas você não muda aquilo que já aconteceu. Então, para você se libertar disso, você tem que entender primeiro as suas imperfeições. Você é um ser imperfeito,
cometer um erro sim, né? Não vai cometê-lo novamente, mas você precisa se libertar disso. Você precisa pensar que ainda que eu seja imperfeito, eu tenho alguém, né, que entende essa minha imperfeição, que é Deus, né, entende isso e me liberta disso, me livra dessa culpa, desse sentimento maligno. O que eu acho, só para corroborar, eu acho que você não pode lidar com esse tipo de coisa sozinho. Porque o maior exemplo disso é Pedro. Pedro, quando nega a Cristo, ele se enche de sentimento de culpa e ele pega a sua rede, vai pescar, ainda leva uma turma com ele e Jesus vai atrás dele. Essas coisas não são para serem lidadas sozinhas, sem ajuda. Cristo está aí, a igreja está aí. Eu costumo dizer que quando você está enfrentando uma crise muito grande e você precisa de ter a sua vida restaurada, você precisa esquecer, como foi falado aqui, o passado e olhar para frente com muita objetividade. Você tem que olhar para Cristo e pedir ajuda. Eu acho que as pessoas, elas sofrem muito, né? Não é porque eu pequei, não é porque eu passei uma situação como essa que eu vou me enclausurar. Eu peço ajuda, eu comunico a necessidade, eu peço que alguém venha comigo me ajudar, orar comigo, passar comigo esse vale. Esse deserto não é para ser passado sozinho. Existem momentos na vida que você precisa de pessoas ao seu lado. Ah, mas eu não consigo olhar para alguém, como ontem na igreja uma irmã chegou diante de mim no término da mensagem e disse assim: eu preciso que você me ajude numa determinada... Ela não me conhecia, eu não a conhecia. Me ajuda pelo menos orando por mim, porque eu tenho certeza que eu não vou passar essa dificuldade sozinha e vou vencer. Eu consigo passar com alguém, entendeu? Então ela pediu, ela clamou por socorro, e quando você clama por socorro, o socorro vem. Essa capacidade, né, de Deus em perdoar, talvez há muitas pessoas que realmente Deus é um ser impressionante, né? Esse Deus que tem essa capacidade muito maior do que o homem, um coração sincero, incontrito, Deus não despreza. Na sinceridade, né, daquela mulher que foi pega no próprio ato do adultério, se a gente pensa naquela época ali, nossa, né, talvez pudesse ser apedrejada e com certeza muita gente falou daquela mulher, mas Jesus falou para aquela mulher também: vá e não peques mais. É atitude. O importante é atitude e essa reconstrução é a cada dia, né? Se nós andarmos na luz, é algo constante, é algo diário. Olha, querido, é caminhar diariamente nesse alvo para que Deus te colocou, você reconstruir através das tuas atitudes, do teu testemunho. E por mais que venham as acusações, você pode, como já foi falado aqui, termos a certeza que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica, é de todo mesmo, não é de alguns que nós talvez julguemos. Quantos aqui, eu fico aqui na minha cabeça pensando, talvez gente na prisão que fez tantas atrocidades, e nós estamos falando também que o sangue de Jesus Cristo purifica também de todo pecado, é esse, é aquele, talvez os mais abomináveis que o homem possa fazer. Há ali também o perdão de Deus. Então, esse alívio pro teu coração, meu irmão, minha irmã, aqueles que carregam esse peso, o alívio, ele pode chegar hoje. Vamos tentar explicar isso aí para os nossos ouvintes, e de maneira tão clara vocês têm feito isso. Vamos relembrar aqui que quando o pecado entrou, o Senhor determinou a vinda do seu filho. O pecado é cometido todos os dias, mas exemplificado aqui, veja a destruição que o pecado gera na vida de alguém. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, se não fosse a presença de Deus na nossa vida, não haveria como conviver, não haveria como pensar em futuro, não haveria como experimentar uma paz. Então, não é que a consequência é anulada, e já foi bem dito isso aqui, a consequência ela existe. Mas existe um perdão que é algo tão sobrenatural que nós não conseguimos assimilá-lo, e ainda queremos, como já foi mencionado anteriormente, nós queremos sacrificar. O que eu faço? Eu subo a escada? Eu não vou me alimentar por X dias? Olha, eu vou vestir a roupa tal? É como se o poder estivesse em mim. E o poder não está em mim. Glória a Deus. O poder está no Senhor. Glória a Deus. E essa ação só é verdadeira
Porque ela é divina no ser humano. Por isso Paulo diz que o evangelho é loucura. Sim. Para quem se perde, para quem tenta entendê-lo numa ótica humana, filosófica humana, onde você paga aquilo que você faz e os pesos, essas coisas todas, a gente muitas vezes fica preso e não acredita no evangelho. O que é evangelho? É a boa notícia. Qual é a boa notícia? Deus me perdoa. Deus tem o poder de me perdoar. Ainda diz mais a palavra: lançar no mar do esquecimento. Eu não consigo esquecer, mas Deus é como se eu nunca tivesse feito. Que engraçado que falaram o ladrão da cruz, né? Aí resolve com todo mundo primeiro, depois tu entra no paraíso, mas ele diz hoje mesmo. Hoje mesmo. Perdão é imediato. Sabe de quem que eu me lembrei agora? Eu me lembrei lá no Antigo Testamento, de Naamã. Naamã cheio de lepra, né? E o profeta diz a ele: você vai lá ao Jordão e você se lava. Mas peraí, as pessoas estão procurando coisas difíceis, né? Mas eu tenho que subir uma escadaria para poder alcançar o pecado, eu tenho que fazer uma novena. Não, gente, é só mergulhar. É tão simples que parece é difícil a pessoa entender, mas é só hoje, aceitar Jesus, é só isso. Se fosse hoje, Flávia, era bem possível que alguém dissesse que o poder estivesse na água. Sim. Não, o poder está na água. Vamos juntar aqui. O que a Flávia está dizendo é que Naamã elaborou um processo achou que ia ser. Pensou que o profeta ia sair e fazer uma coisa, né? Ele ficou decepcionado. A gente ficou decepcionado com a simplicidade do ato. Que o ponto é a obediência. O ponto é a obediência, né? A gente pensa na tortura como no processo de cura. A gente pensa nesse processo de tortura, que ela vai nos purificar de alguma forma. Então a gente começa a entrar por esse caminho achando que a gente pode fazer alguma coisa para amenizar ou para trazer cura interior pra gente, que não seja vinda do exterior, que é Deus. Opinião dos nossos ouvintes aqui: Deus nos perdoa e dos nossos pecados não se lembra, então cabe a nós deixar o passado para trás e seguir em frente. Sim. Nós precisamos nos perdoar quando erramos também. Deus é misericordioso sempre, mas tudo que fazemos tem consequências, diz aqui ouvinte. Outra ouvinte de São Gonçalo dizendo: engravidei e tive uma filha com 16 anos. O casamento durou 7 meses. Depois eu me envolvi. O que é isso aqui? Em uma loucura, engravidei novamente, mas fui obrigada por eles a abortar. Hoje já sou convertida há 9 anos e Deus sabe o quanto eu sofro por esses erros do passado. Sei que ele me perdoou, mas ainda dói saber que abortei. Meus filhos e meu esposo não sabem, e quando minha filha quis abortar, eu não deixei. Eu sou contra o aborto. Eu sei o peso que isso traz à nossa vida. Conta a nossa ouvinte que decidiu, a decisão é dela, é de total responsabilidade dela, de não abrir essa história para ninguém mais, certo? Então ela lida com isso assim, ela e Deus. A luta dela é essa luta que é uma luta grandiosa, é uma luta pessoal. A Flávia disse inicialmente aqui que é importante ter alguém para dar o suporte até nos momentos de crise. Veja como a história se repete. A filha quis abortar e ela disse não, ou seja, ela aprendeu. Ela aprendeu, lida com essas dores enormes aí, que é uma coisa que não é fácil. Agora, vou dizer para os irmãos um outro assunto aqui, que encaminhado por um dos nossos ouvintes, na mesma linha, mas é uma questão que pode parecer menos importante, mas na perspectiva é igual a história da pessoa, tá vivendo é importante, né? Ela diz assim: vivo na minha casa um problema assim, a minha filha está de casamento marcado, com a festa paga e tudo organizado, mas essa semana veio com a notícia de que está grávida e ela quer abortar. Somos cristãos e eu sei que é errado e não sei o que fazer. Ela e o noivo são da igreja, mas ela não quer que todos saibam que ela está grávida e muito menos casar com a barriga aparecendo. É o que diz a mãe da nossa ouvinte. Então, é um caso real, não é uma hipótese, não é uma conjectura e nem é fruto da imaginação. Uma família que está com essa questão exatamente agora. Eu quero ouvi-los. Benção.
irmão tá... Nossa, até o povo ficou mudo. A gente tá consciente, né? Uma coisa... Meu Deus. A gente tá consciente. Existe uma coisa, né? A gente tem falado sempre aqui, a gente tem conversado na igreja, em muitas oportunidades que a gente pode falar a jovens. Há muitas pessoas que têm um grande medo do que a sociedade vai falar, mas não tem o temor de Deus. Talvez, né, eu posso, independente da vergonha, talvez a Gênese foi, né, talvez eu ter se guardado até o casamento, mas se isso não aconteceu, há muitas pessoas que têm medo do que a sociedade vai falar, minha barriga vai aparecer, do que vai ser questionado, mas acima de tudo, temor de Deus, sabe, ter a consciência do erro, sabe, olha, gente, foi atitude, não é? Porque eu peço que, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus esclareça a irmã, a sua filha, nesse sentido. Eu sei que há muitos momentos que, quando a gente traz problemas dessa monta, não é? Mas confia no teu pastor. Isso. Vai à tua igreja, converse com o teu pastor, fale com ele, não é? Não será a pompa da festa maior do que a paz que você pode ter no teu coração em carregar pecados para o resto da tua vida, chamando outro abismo para dentro do teu casamento. Se for o caso, cancela a festa. Se o caso tá tão gritante, né? Cancela a festa, faz um casamento simples, mas com a bênção de Deus. Eu acho que o importante não é o que a sociedade vai dizer, o aplauso que vai receber. Eu acho que o importante é você viver em paz e seguir adiante. Porque amanhã ela pode ter um sentimento de culpa nesse sentido aí, por vários motivos, né? Por ela ter enganado a todo mundo, principalmente seu líder espiritual ali, de não estar sabendo do que está acontecendo. Eu acho que ele é a pessoa mais interessada no bem-estar desse casal, esse deserto dessa família. Desculpa, né? gente, é uma atitude com dolo. Eu sei o que eu estou fazendo e vou fazer. E eu acho que um peso, desculpa, irmãos, né? Um peso maior é como o irmão JR falou, nós somos cristãos, eles conhecem a palavra. Isso aí é o seguinte, esse ponto, pastor Paulo, é radical, porque a Bíblia diz que aquele que tem conhecimento, que ama o Senhor, que está no Senhor, não vive na prática do pecado. Você imagina elaborar um plano, e os dois noivos elaborar um plano para matar uma pessoa, porque é isso que está sendo feito. É o que está sendo feito. Sim. Não dá para dar outro nome. Elaborar um plano só para manter uma posição. Eu sei que é dramático a festa, o casamento, que as pessoas vão dizer, que digam, que falem. É isso aí. Mas não se junte a outro para cometer um crime dessa natureza, porque é um atentado contra a palavra de Deus, contra a legislação, contra a vida. É muito dramático. Eu quero saber como é que vai viver esse casal no casamento. Como é que vai viver daqui pra frente? Vão conseguir dormir na mesma cama, lembrando do ato, da atrocidade cometida? Não tem casamento suposto, não. É uma coisa tão dramática, porque já foi citado aqui Davi, quando ele elabora o plano e traz Urias para deitar-se com a sua mulher, mas Urias não faz, ele manda Urias para frente da batalha, e depois ele ainda sai como se fosse um cara bom, porque ele traz a esposa e casa-se com ela. Olha como é que eu sou um rei bom, eu sou melhor do que INSS, eu sou melhor que pensão, eu sou melhor que qualquer coisa. Eu elaboro um plano maligno, mas a Bíblia diz no Salmo 32, ela diz: enquanto eu me calei, os meus ossos envelheceram dentro de mim. Ou seja, essa carga negativa é muito poderosa. Então essa querida, em nome de Jesus, já foi dito aqui, não elabore um plano para viver uma vida saudável em Cristo. Vocês já erraram, ok, ponto. Assuma o erro, vá ao seu pastor, confesse, seja lá que tipo de disciplina vai haver, eu não sei qual tipo de igreja, qual tipo de disciplina, mas assuma isso e viva daqui pra frente. O líder não vai virar as costas pra ela, claro, é isso que ela tem que entender. E viva daqui pra frente, se tiver, como disse a Flávia, abrir mão até mesmo de fazer uma festa, alguma coisa assim, mas não faça e não caminhe por aí. Um erro não pode ser a justificativa para um pecado e um crime. Matar uma pessoa, não se pode pensar dessa maneira. Que alegria haverá
que alegria haverá com a lembrança do ato que foi feito? Não haverá alegria. É como a gente imaginar a figura de Acã no meio da grande festa, Israel celebrando uma vitória extraordinária e ele com medo de ser descoberto, e quando foi descoberto deu no que deu. Então é melhor agir conforme os companheiros estão orientando, e como quem escreve, como quem liga para cá é a mãe da nossa ouvinte, não é a ouvinte, não é a pessoa, ou seja, ela tem consciência do plano também, a mãe tem uma responsabilidade, porque ela ainda está sob sua responsabilidade. Perfeito. Mas a mãe também não tem como controlar todas as coisas. Claro que né? A mãe deve aqui neste caso, pelo que eu entendi, chamar essa filha e chamar esse genro, porque esse camarada é candidato a genro. Isso. Então eu fico imaginando da seguinte forma: se ele age assim como um possível futuro filho, como ele agirá com a sua filha? Então aí o negócio esquentou, mas ficou mais estreito ainda. Ficou mais estreito ainda. E aí é necessário que tenha cuidado. Né? Ele pata rápido. Muito bem, quero agradecer a franqueza, a transparência e os fundamentos bíblicos compartilhados pelos nossos companheiros no nosso debate 93 de hoje. 93 FM, a melhor sintonia. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles mesmos carregam aí o peso de uma culpa por um pecado cometido no passado, e aumentou. Por telefone, 38% deles confirmam que carregam sim, e pelo nosso site 49%. Muito obrigado, querido ouvinte amado, pela sua participação, pelo seu posicionamento sobre esse assunto. Que Deus continue abençoando muito a sua vida. A todos aqueles que nos acompanharam hoje, olha, explicações claras, palavra de Deus para sua reflexão e edificação. Você já sabe, os nossos programas, eles são gravados e depois eles são colocados, são postados no nosso site debate93.com.br. O que acontece? 19 horas de hoje, o programa de hoje estará disponibilizado. E você poderá compartilhar este programa com algumas pessoas que você considera importantes para tomar conhecimento sobre esse assunto. Vale para quem vive uma crise, vale para quem ensina, para quem lidera, para que possa ter fundamentos bíblicos para trabalhar um tema tão difícil e complexo como esse que a nossa ouvinte nos trouxe. Eu quero agradecer pelo carinho da audiência de gente tão especial como os nossos ouvintes. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ouvinte dizendo, minha gente, o que fazer quando percebemos que as pessoas só se aproximam da gente por interesse, hein? Cheguei à conclusão que algumas pessoas que eu julgava serem minhas amigas só querem tirar proveito. Quando posso servir, elas estão comigo, mas se acontece algo que não posso ajudar, quem não serve sou eu. É normal as pessoas se relacionarem com as outras por aquilo que elas podem dar? Todas as nossas relações envolvem interesse, e quando o interesseiro sou eu, hein? Como viver de acordo com o que a Bíblia diz em Filipenses 2:3? Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo, é o que diz a Bíblia. Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor César Carvalho, obrigado, um abraço. Eu que agradeço sempre a gentileza e generosidade dos irmãos aqui da rádio. Quero mandar um beijo para minha querida esposa, os meus 2 meninos que estão lá trabalhando na pintura do seu próprio quarto, o Daniel e o Lucas, né? Graças a Deus por isso, né? E mandar um beijo forte para toda a comunidade cristã Novo Dia em Jacarepaguá. Muito obrigado, querida Flávia Afonso. Obrigada, JR, obrigada a todos os nossos debatedores que estão aqui, aos ouvintes. Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo que está aniversariando hoje, dizer a ele que eu te amo muito e você é importante demais. E minha filha está dizendo que está aniversariando também, né, minha filha? Deus abençoe a minha família. Quando simbolicamente. Simbolicamente. Ela está sempre. E ela é um presentão, né? Ela quer um presente hoje também. Te amo, viu, meu amor? Merece. Parabéns. Muito obrigado, pastor Paulo.
Eu que agradeço, mandar um grande abraço na Igreja Batista Jardim Carioca. Mamãe completou também mais um aninho de vida na semana passada. Que beleza. Né? Um beijão pra esposa. Tá me ouvindo, tá preparando aquele almoço delicioso pra daqui a pouco. Bênção pura, Reverendo Alain, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, por mais essa oportunidade. Quero mandar um abraço lá para a nossa igreja, Assembleia de Deus Central em Éden. Um abraço a todos os pastores de São João do Meriti, a minha família que está ouvindo o debate. Que Deus abençoe a todos. Bênção puríssima, muito obrigado aqui a toda a nossa equipe trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Patrícia Alane, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneise Rodrigues, a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita, a nossa querida Dalva, a Dalvinha, que Deus abençoe essa equipe maravilhosa. Nós vamos orar juntos, minha gente. Vamos buscar aqui a direção e a bênção do nosso Deus e Pai. Pediu o pastor César para orar conosco. Nós vamos apresentar o tema de hoje, diante de Deus em oração, para entendimento dos nossos ouvintes, a busca pelo perdão que vem da cruz de Cristo, vem do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. Vamos continuar orando pela cura dos enfermos e pelo consolo àqueles que estão com seus corações enlutados e precisam da paz que vem do Senhor. Nós vamos continuar a nossa oração pela cura do pastor Dídimo, pedindo a graça e a misericórdia do nosso Deus sobre a sua vida. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de sabermos que o Senhor nos ouve em nossas orações. O Senhor conhece os nossos pedidos e aqui diante do Senhor todos eles. Tantas situações, tantas enfermidades têm acometido o povo e Deus, nós precisamos de que o Senhor intervenha com saúde. A vida do pastor Dídimo, toma nas tuas mãos, traz saúde a este irmão e a todos que estão tristes, cansados, sobrecarregados por seus dramas pessoais, que eles tenham a coragem, a ousadia de trocar os fardos com o Senhor. Ó Deus, tu podes fazer isso, revelando a cada dia mais o seu amor, a sua graça e a sua misericórdia. Que aceitemos isso definitivamente, não por mérito, mas por graça do Senhor. Toca aos nossos corações e livra-nos dos pesos que Satanás tem tentado impor à vida de tanta gente que já foi perdoada. Ó Deus, nós pedimos isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93. ZYL 866 em 93,3 MHz. Rádio 93 FM.